Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. caríssimos irmãos, aqueles que nos acompanham, dentro da trezena de Nossa Senhora de Fátima, nós celebramos este final de semana o 4º domingo da Páscoa, e é rotulado como Domingo do Bom Pastor. Celebramos o Dia Mundial das Vocações, rezamos para as vocações. E a liturgia que nós escutamos, as leituras que foram colocadas para nós, e o Evangelho de hoje, poderíamos tirar 2 palavras para a nossa reflexão. Não perdendo o foco, os olhos na Virgem Maria. Escutar e seguir. Tão difícil para a nossa realidade hoje, para o mundo que estamos inseridos, exercitar essas 2 palavras, escutar e seguir. Jesus, no Evangelho de hoje, vai, na sua parábola, tentando explicar para os seus algo muito corriqueiro do povo de Israel, que é o pastoreio, cuidar das ovelhas. E quem é aquele que cuida, o pastor que cuida das ovelhas? São os pobres. Os pastores não tinham terra, não tinham onde cuidar das suas ovelhas. Isso continua até nos nossos dias. Em Israel, ainda eles pegam o seu rebanho e saem, e as suas ovelhas vão pastando por terrenos de outros donos. E os pastores não eram bem vistos na sociedade de Israel por essa atitude. E Jesus vai se colocar diante de 2 realidades do pastor. Primeiro, dizendo que ele é o pastor das ovelhas, e depois que ele é a porta aonde essas ovelhas entram. Jesus tinha uma facilidade de, diante da palavra, colocar os seus discípulos no antes, no agora, e projetar a reflexão para o futuro. Ele vai dizer que as ovelhas escutam a sua voz. E vai colocar o dinamismo do cuidado. À noite, reúne as ovelhas no redil, e ele é a porta. Os pastores cuidam, revezam à noite para que as ovelhas não se desviem. E diz que aquele que não passa pela porta é assaltantes, são ladrões. Aqueles que abrem as cercas, aqueles que sutilmente, às escondidas, levam as ovelhas, mas elas ficam perdidas. Elas se perdem, porque elas não escutam a voz do seu pastor. Porque o pastor dá nome às suas ovelhas. O seu pastor conhece cada uma, o costume de cada uma, sabe a delicadeza, a dificuldade, como lidar com cada ovelha, para que façam parte do seu redil. E, olhando antes,
Jesus se coloca como a porta porque em Adão, quando Deus criou o universo, tudo que existe, Ele coloca o homem dentro de um paraíso. E desse paraíso, Deus dá a possibilidade para o homem viver. Mas o pecado entra na história do paraíso, na história do homem. Com isso, aquela porta que Deus abre para a humanidade, pelo pecado de Adão, ela se fecha. A porta do céu se fecha. A porta do rebanho se fecha. E em Jesus Cristo, Ele agora é a nova porta que abre novamente, como nós escutamos, tanto na primeira leitura de hoje, dos Atos Apóstolos, quando no dia de Pentecostes, Pedro vai trazer à memória quem é Jesus e o que Deus fez na vida de Jesus, e que agora pede para que todos sejam batizados, se convertam. Também na segunda leitura de hoje, na carta de Pedro, nós vemos que por sofrimento, esse Cristo morreu e nos ajuda a entendermos o sofrimento nosso hoje, na nossa carne, no nosso corpo, como Ele numa cruz carregou os nossos pecados no seu próprio corpo e morreu. Ele abre para nós essa porta do céu, para aqueles que se deixam envolver, para aqueles que se deixam ser contagiados, para aqueles que querem aderir a essa palavra, mas não somente no escutar, mas também no seguimento. Escuta e segue. A palavra, essas duas palavras que permeiam a liturgia de hoje. Escutar e seguir como ovelha. E é esse Cristo que abre essa porta para nós, que somos ovelhas desgarradas, chama a cada um de nós a voltar à convivência do paraíso, à convivência do reino, à convivência de estarmos junto com Ele. E é interessante quando Jesus vai colocando a figura dos mercenários, dos ladrões e dos assaltantes. Ele está dizendo ali uma linguagem política, social e econômica, porque quem é ladrão, quem é assaltante e os mercenários é a figura dos fariseus, que não estão preocupados com o povo, que não se preocupa com a delicadeza, mas sim estão ali somente querendo usufruir, através de uma mentira, através de uma docilidade, de uma enganação, para que o povo caia, o povo se envolva, mas na verdade não é nada daquilo que é a realidade. Como é isso atual para nós? Quantas vezes é colocado para nós a figura dos mercenários, que muitas vezes dizem ser pastores, mas simplesmente querem sugar, tirar algo de nós. Não é aqueles que nos traz vida, não é aqueles que nos traz liberdade, não é aqueles que nos quer conduzir para o paraíso. Pelo contrário, é aqueles que querem manipular, é aqueles que querem usufruir situação de morte. São falsos pastores, mercenários. E Jesus vai dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Quem se converte, quem escuta a voz do pastor, escuta a voz de Jesus e entra no seu discipulado, no seu seguimento, esse será salvo. Diferente daquele que não quer salvar o seu povo. E aí podemos fazer um paralelismo entre a liturgia de hoje com a figura da Virgem Maria. Vou ressaltar somente 3 momentos para entendermos como Maria foi a ovelha predileta de Deus.
com Maria, conseguiu escutar e colocar em prática no segmento na sua vida. No anúncio da encarnação do Verbo, quando o anjo adentra a casa onde a Virgem Maria estava, ele diz: ave cheia de graças, o Senhor está contigo. Maria escuta a voz do anjo. E o anjo apresenta a Nossa Senhora qual é o convite que Deus faz para ela. Maria, ao escutar a voz do anjo, ela se coloca a serviço, no segmento. Eis aqui a serva do Senhor. Segue aquilo que o anjo traz de Deus. A segunda visão, quando Nossa Senhora e São José levam o menino Jesus ao templo de Jerusalém para o apresentar ao Senhor. E o velho Simeão e a profetisa Ana começam a falar de tudo aquilo que aquele menino ia ser, causa de queda e reguimento para muitos em Israel. E quanto a Maria, uma espada de dor transpassaria a sua alma. Maria escuta e não desanima. Sai do tempo e continua o projeto de Deus na sua vida, no segmento. Se coloca a serviço no segmento. Uma terceira visão é no Calvário, quando o seu filho amado está prestes a morrer. Ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Maria escuta. Filho, eis aí a tua mãe. Ao descer da montanha do Calvário, Maria continua com os discípulos no segmento. Hoje, através da Virgem de Fátima, que escuta o apelo, que escuta o clamor dos seus filhos, Maria que escuta os nossos pedidos, Maria que escuta as nossas necessidades, ela continua seguindo Jesus junto conosco. Ela se coloca a caminho conosco. Ela se torna aquela caminheira onde nos ajuda a entender o projeto de Deus na nossa vida. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, por que Nossa Senhora, ela escuta? Porque ela sabe reconhecer a voz de Deus. Porque Nossa Senhora segue, porque ela sabe perceber que Deus a conhece. Nós muitas vezes temos dificuldades de escutar, porque a escuta exige de nós o silêncio. Às vezes, muitas vezes nós tentamos fazer silêncio, queremos buscar o silêncio, mas algo vai nos conduzindo para outros caminhos. Dentro da nossa casa, ligamos o rádio, a TV, o computador, o celular. Ou quando ficamos sozinhos, nós ficamos nesse período de pandemia, nós ficamos assim, parece que o silêncio vai provocando em nós algo que vai tirando a nossa estabilidade. Mas é no silêncio que nós escutamos a voz de Deus.
Foi no silêncio de Nazaré que Maria recebeu a visita do anjo. Foi no silêncio do templo que ela escutou o velho Simeão. Foi no silêncio do Monte Calvário que ela escutou a voz do seu filho amado. E por isso ela se colocou no caminho. E este caminho, irmãos, não é um caminho de mar de rosas, não é um caminho florido, é um caminho que nós encontramos espinhos. É um caminho que muitas vezes nós caímos, é um caminho que muitas vezes nós lambuzamos com a lama do pecado, que tropeçamos na pedra do egoísmo, que nos ferimos através do individualismo. É um caminho que exige de nós uma perseverança. Mas se estamos com a voz do pastor, se escutamos a voz do pastor, tudo isso se torna mais fácil. Tudo isso se torna para nós um caminho com a porta que é Jesus, que nos conduz à realidade do paraíso. Com a certeza que estamos indo e caminhando para uma direção certa. Agora, se não escutamos, aí o caminho se torna mais difícil mesmo. Se não escutamos a voz do pastor, aí não conseguimos perceber a presença de Maria caminhando conosco. Não conseguimos entrar na intimidade de Nossa Senhora e dizer: Mãe de Deus, roga por mim. Apresenta o meu pedido a Deus. Aí qualquer dificuldade, qualquer espinho, qualquer pedra, qualquer ribanceira que nós nos deparamos, qualquer lama que nós nos sujamos, nós desanimamos, nós caímos e não temos forças para levantar, porque não escutamos a voz do pastor, porque não sabemos a porta verdadeira onde vamos passar, e aí fica muito fácil. Outros que estão caminhando, mas não que buscam o ideal, são aqueles que estão ali para usufruir. Os assaltantes levam de nós o pouco que resta na nossa vida. Levam de nós a fé que por Deus depositou no nosso coração e que pelo sacramento do batismo nos chamou a participar da sua filiação. E não reconhecemos que em Cristo, pela sua morte e ressurreição, essa porta é aberta para nós novamente, para entrarmos ao paraíso. Até percebemos a porta, mas não conseguimos passar por ela, porque estamos presos com muitas outras coisas. Estamos afixados por muitas outras coisas. E aí aquela ferida não cicatriza. Aquela lama, não conseguimos nos purificar. Aquele tropeço, não conseguimos levantar. Porque não estamos escutando a voz do pastor. E não deixamos com que o pastor nos conheça, porque fechamos o nosso casulo, no nosso individualismo, na nossa vida. E aí não damos chance para a ação de Deus, diferente que Nossa Senhora fez. A vida de Nossa Senhora foi escutar e seguir. A vida de Nossa Senhora foi escutar e seguir Deus. E hoje ela escuta a cada um de nós. E hoje ela acolhe os nossos pedidos, ela acolhe as nossas súplicas e continua seguindo junto conosco. Por isso que vemos que Nossa Senhora de Fátima pede que nós rezamos o terço, porque o terço é o mistério da nossa redenção. O terço é o meio que nós contemplamos os mistérios do Cristo, mas também na nossa vida, meio de nossa redenção, meio da nossa salvação. Maria é aquela que nos ensina a escutar Jesus. Maria é aquela que nos ensina a seguir Jesus. E como eu disse ontem,
E falo hoje novamente para ficar bem presente na nossa vida. Que privilégio para nós, que privilégio para o povo cristão, povo católico, celebrar a festa de Nossa Senhora de Fátima no tempo da Páscoa. Porque Páscoa é vida nova, Páscoa é oportunidade de deixarmos para trás tudo que nos provoca, que nos faz mal, para nos revestirmos com as vestes da glória de Jesus, para sermos homens novos e caminharmos na liberdade, escutando e seguindo Ele. Que possamos, através dessas duas palavras, fazermos essa reflexão na nossa vida. Estamos silenciando para escutar Deus falando conosco? E se escutamos Deus, estamos seguindo? Se escutamos o pastor, estamos seguindo para passar pela porta verdadeira, que é Jesus, que se apresenta para nós hoje como essa porta que nos traz vida nova? Fiquemos o nosso coração, fixemos na nossa memória a nossa história para pensarmos um pouco o que é valor para nós, o que nós estamos buscando. Levanta, cura, não fica caído, se purifica, porque a caminhada é longa, mas Maria está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.